Será que o fundo imobiliário BTLG11 vai ganhar 11 imóveis? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Recentemente, o BTLG soltou esse fato relevante, falando que basicamente ele quer se fundir com outros dois fundos imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma grande análise desses dois fundos imobiliários para tentar descobrir se há ou não um bom investimento para o BTLG. Mas o que está acontecendo? Vamos aqui aos fatos. O BTLG11 ele quer se fundir com outros dois fundos imobiliários que também são do setor de logística e são bem menores do que ele. O BTLG ele tem 1,6 bilhão de valor patrimonial, enquanto o BLCP tem 226 milhões e o VVPR tem 238 milhões. Vale aqui destacar que eu particularmente nunca ouvi falar desses outros dois fundos imobiliários e hoje a gente vai fazer uma análise desses dois fundos. E caso essa fusão seja aprovada pelos cotistas, o BTLG vai crescer o seu valor patrimonial em 28%. Como a gente já vem falando aqui no canal, o mais importante de um fundo imobiliário é a gestão. É a gestão que vai ser responsável por um FII dar certo ou dar completamente errado no longo prazo. Então o gestor do BTLG, ele não está olhando para o teto esperando as coisas acontecerem. Não, ele está ativamente trabalhando para tentar tornar o fundo cada vez melhor. O gestor do BTLG já vem apresentando um bom trabalho e é muito provável que ele mantenha isso. E, obviamente, se o gestor do BTLG não estivesse a fim de fazer essa fusão, obviamente ela não aconteceria. Mas agora a gente vai analisar os dois fundos imobiliários com que o BTLG quer se juntar. Um deles é o BLCP11 da Blue Cap, que é uma gestora também que eu nunca ouvi falar. Esse fundo imobiliário ele tem 5 imóveis, sendo 2 deles em Cabreúva, em São Paulo, e 3 dele em Extrema. Esses imóveis são alugados para Alpargatas, para o Grupo Enjoei, para Vipilog, para Balduco, para Mobile e 24% desses imóveis estão vagos e têm uma renda mínima garantida. Como a gente pode ver, o fundo imobiliário ele é bem diversificado também nos setores de atuação dos seus inquilinos, o que é um ponto positivo aí para o fundo. Vale aqui destacar que essa vacância de 24% para o fundo da Blue Cap é um problema, mas para o BTLG não, porque vai ser muito pouco do fundo imobiliário, então isso não vai ter um grande impacto, então está tudo certo. Quando a gente fala sobre os contratos, 100% são atípicos, como a gente pode ver aqui, quando vence esses contratos atípicos, e aqui a gente pode ver o índice de reajuste dos contratos. Atualmente, o BLCP e o BTLG estão com valores patrimoniais muito próximos, só que a troca vai ser de uma cota do BLCP para 0,89 cotas do BTLG. Ou seja, o BTLG ele está comprando o fundo com 10% de deságio, ou seja, ele está comprando o fundo 10% abaixo do que o laudo de avaliação patrimonial fala que ele vale. Um outro ponto importante que vale ser destacado é que o dividend yield do BLCP é de 7,2, o que não é um dividendo ruim, mas ele é abaixo do que o BTLG vem pagando, o que pode ser um problema. Vale destacar aqui de novo que o gestor ele vem fazendo o trabalho dele e, obviamente, o gestor sabe disso. Então, por que o gestor quer se fundir com outro fundo imobiliário que está pagando um dividend yield menor do que o BTLG? Bem, a lógica que o gestor tem por trás disso, ele não pode falar porque ele está em período de silêncio, ou seja, ele não pode vir a público falar a estratégia dele, porque isso pode ser considerado uma propaganda, o que é proibido. Então, ele não pode falar qual que é a sua estratégia, mas, obviamente, o gestor ele tem uma estratégia por trás disso. Então, cabe aí aos cotistas apenas confiar que será feito um bom trabalho. E vale aqui destacar que eu dou a minha opinião do porquê que ele está querendo se fundir com o BLCP, mesmo esse fundo tendo um yield abaixo do BTLG. Vai ser a última coisa que eu vou falar no vídeo, então fica aí até o final que você vai acabar sabendo a minha opinião. Mas aqui uma coisa interessante no fundo que eu não consegui descobrir o porquê. Faz já 3 dias que eu mandei um e-mail para a Blue Cap perguntando o motivo disso e até hoje eles não me responderam. Então, caso eles tenham respondido em algum momento, eu vou colocar aqui num comentário fixado a resposta, mas eu não consegui descobrir o porquê que o rendimento desse fundo varia tanto de um mês para o outro. Existem meses que o fundo imobiliário paga mais de 60 centavos, em outros meses ele paga 40, em outros meses ele paga 4, mas na maioria das vezes fica ali por volta de 50, 55 centavos por cota, e isso realmente eu não consegui entender. E o relatório gerencial desse fundo imobiliário é muito pequeno, então não dá margem para você entender por que tem essa variação. Vale também destacar que o fundo não tem alavancagem.
sendo que a alavancagem poderia explicar por que essa diferença mensal aqui, mas o fundo não tem alavancagem, então eu simplesmente não consegui entender ao certo por que é essa diferença. E agora a gente vai falar do outro fundo imobiliário, que é o VVPR11, mas se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se já for inscrito, deixa um like aqui no vídeo, comente alguma coisa aqui embaixo, e agora vamos falar aqui do segundo fundo imobiliário. O VVPR11 tem 6 imóveis, sendo eles localizados em Santa Luísa, em BH, imóveis também em Cabaçari, na Bahia, em Cotia e em Campinas, aqui em São Paulo, também tem na Faria Lima e em Feira de Santana, na Bahia. Como a gente pode ver aqui do lado, o fundo imobiliário tem vários inquilinos, sendo o maior deles a Ambev, com 44% das receitas dos aluguéis, o que pode ser um problema para o VVPR11, mas para o BTLG, quando comprar esses imóveis não vai ser um problema, porque a Ambev vai ter um percentual bem menor dentro desse fundo imobiliário. Todos os contratos do VVPR11 são atípicos, e eles são distribuídos em 46% em São Paulo, 26% em Minas Gerais e 28% na Bahia. E também existe uma grande variedade de setores que os inquilinos atuam. O prazo médio de vencimento dos contratos é de 5,3 anos e eles são todos corrigidos pelo IPCA. Uma outra coisa interessante que eu achei sobre esse FII é a projeção de rendimentos dele. O cap rate, que seria basicamente o valor do aluguel dividido pelo preço do imóvel, é de 10,2, mas tirando a taxa de administração, você vai ter um dividend yield sobre o valor patrimonial de 9,2%. Esse yield é maior do que o BTLG11, o que aí é um ponto positivo para a junção desses fundos imobiliários. Então, o que vai acontecer agora? Os cotistas dos 3 fundos imobiliários vão votar separadamente se querem ou não a junção deles. Você precisa de, no mínimo, 25% dos cotistas de cada um dos fundos imobiliários participando da votação. O nome disso é quórum qualificado, então para fazer grandes mudanças no fundo imobiliário, você precisa de, no mínimo, 25% dos cotistas. Para cada uma das 3 votações que vai ocorrer, cada um dos fundos vota separadamente se quer ou não a junção. 50% mais um dos votos precisam aprovar nos 3 fundos separadamente, ou seja, os 3 precisam aprovar a junção para ela ocorrer. Isso mostra que, na verdade, o mesmo grupo de investidores que investe tanto no VVPR11 quanto BLCP11 querem a junção com o BTLG. Por isso que esses 2 fundos vão ser unidos juntos. Então, quando você faz a média do yield do VVPR com o BLCP, você tem um yield muito próximo à do BTLG, o que justificaria, então, essa fusão.